Bom dia a todos. Essa é a apresentação do nosso trabalho, Eduardo e Priscila, que trata da avaliação de aproveitamento hidrelétrico do Rio Tijuco, na estação Fazenda Paraíso. Nós temos aqui a localização da bacia do Rio Tijuco, que fica no interior de Minas Gerais. Na imagem ao lado, nós podemos ver a localização da bacia que o compõe. Esse rio faz parte da subbacia do Rio Paranaíba, a qual integra a bacia do Rio Paraná. A estação tomada fica localizada no município de Prata. O Tijuco possui uma extensão de 250 km e a sua bacia cobre uma área de 8.000 km², junto aos seus afluentes, e a sua nascente está a 1.000 metros de altitude. Estudos da ANEEL apontam que o Tijuco apresenta potencial de 170 MW, distribuídos ao longo de 13 pontos, sendo possível aproveitá-lo a partir dos 800 metros de altitude. Para a realização da análise hidrológica, foram utilizadas as medições históricas do Rio Tijuco, obtidas na Estação Fluviométrica Fazenda Paraíso. Os dados obtidos são referentes aos anos de 1994 e 2013. Aqui, nós temos o fluviograma das médias diárias. Nele, nós conseguimos ver, ano a ano, o comportamento dessas vazões. Já no fluviograma das médias mensais, nós temos uma suavização dos ruídos vistos anteriormente no fluviograma das médias diárias. E aqui nós conseguimos notar com uma maior clareza que os períodos de cheia se concentram no início e no final do ano, e tem uma tendência de secas no período aí de maio a novembro. Em seguida, foi feita a curva de permanência para o histórico de vazões de 95 a 2012, obtida após ordenar de forma decrescente as vazões diárias nesse período. A partir dos dados obtidos dessa curva de permanência, foi possível determinar as vazões Q5, Q50 e Q95, bem como a vazão média de longo termo. Com os valores de vazão determinados, foi possível obter os volumes acumulados mensalmente e gerar o diagrama de Ripple. Essa curva em azul representa o volume acumulado considerando as vazões médias mensais, e a reta pontilhada representa o volume acumulado considerando a vazão histórica como sendo a regularizada. Aqui a gente consegue ver que entre janeiro e abril, como a vazão natural afluente é maior do que a média, o reservatório estaria enchendo. Da mesma forma, de maio a novembro, ele estaria esvaziando. Em dezembro, volta a encher. Em seguida, nós construímos a curva de operação do reservatório, que representa a variação do volume útil do reservatório, levando em conta a diferença entre as vazões médias mensais para o período histórico e a vazão média de longo termo. Nós consideramos o volume útil como sendo o maior volume acumulado na curva de operação, tendo por base o período histórico. Aqui nós temos os valores obtidos para o volume útil, o volume total e o volume mínimo, considerando que o volume útil é 70% do volume total do reservatório e, consequentemente, o volume mínimo de operação é 30% do volume total. Com os volumes definidos, foi possível dimensionar o reservatório, considerando que ele tem esse formato apresentado, onde as profundidades A e B se referem à queda bruta máxima e o nível de operação, e o nível mínimo de operação. A dimensão A foi estimada por meio dessa equação, uma vez que nós já tínhamos obtido essa vazão média de longo termo, de 23,25 metros cúbicos por segundo. Então, nós chegamos numa altura bruta de 118,7 metros. Para avaliar o modo de operação desse reservatório, nós estimamos também a curva de operação para o ano de 2013, que é essa curva aqui em laranja. Comparando as duas curvas, a gente percebe que os dados históricos forneceram uma boa estimativa para a previsão da operação do reservatório, porque o comportamento dessas duas curvas se assemelhou na maior parte dos meses, com exceção do mês de maio, porque no período histórico teve uma diminuição no volume acumulado
e para 2013 ele apresentou um aumento no volume acumulado. Entretanto, temos uma nova restrição de projeto, que é a redução de 20% no volume do reservatório, e essa diminuição foi realizada por meio de uma redução na dimensão de 25C para 20C. Com essa redução, foram obtidos os novos volumes do reservatório, sendo necessário definir também uma nova vazão regularizada que permita que esse reservatório mantenha o seu volume ao longo do ano. A vazão regularizada foi obtida por meio de um processo iterativo para determinar a vazão ótima para que o volume útil desse reservatório se mantenha ao longo de um ano típico. Assim, nós chegamos numa vazão regularizada de 23,3 metros cúbicos por segundo. E de posse desse valor foi construída uma nova curva de operação para o ano de 2013. Então aqui nós temos as duas curvas sobrepostas. E conhecendo a operação desse novo reservatório, a gente consegue determinar o volume armazenado no final de cada mês e as cotas iniciais e finais associadas com os respectivos volumes. E dessa forma, com cotas e vazões definidas, nós partimos para a definição dos equipamentos e em seguida para o cálculo da potência instalada e da energia mensal e anual produzida pela usina, que será mostrada a seguir. Quanto à seleção do conjunto turbina-gerador, realizaram os cálculos a partir dos dados hidrológicos levantados, onde definiu-se uma altura líquida de 99 metros, com uma vazão regularizada de 23,2 metros cúbicos por segundo. Conforme a figura, essa vazão foi dividida em 3 turbinas do tipo France, cada uma com potencial de 6,8 MW, e vazão de 7,75 metros cúbicos por segundo. Os geradores acoplados possuem potência de 6,44 MW cada. Assim, nós temos uma capacidade instalada de 19,3 MW na usina. A partir da seleção das máquinas, estimou-se a produção de energia elétrica da usina para o período histórico de 1994 a 2012 e para o ano de 2013. A tabela apresenta a cota ao fim do mês, junto à potência em megawatt e a geração de energia em gigawatt-hora. Para facilitar essa visualização, esses dados resultaram no gráfico presente, onde podemos ver as diferenças na produção de energia mensal. Percebe-se que o ano de 2013 apresenta um deslocamento onde a geração ficou atrasada em relação à média histórica. Porém, nos meses de julho a outubro, a produção de energia foi maior, resultando num valor de geração anual praticamente igual para ambas as situações analisadas. A fim de avaliar o nosso projeto, realizamos um comparativo à PSH de Cruz Velha, a qual possui parecer técnico completo disponível para análise, e a mesma fica localizada no Rio Tijuco. A usina em questão apresenta capacidade instalada de 30 MW em duas turbinas Francis e uma queda d'água de 32 metros, porém sua vazão não é regularizada. Temos aqui na regra de operação, ao lado, indicativos onde há vertimento ou parada na geração em 30% do ano. Podemos ver no gráfico abaixo que, como não há regularização da vazão, os períodos de alta geração de energia coincidem com as estações chuvosas, conforme foi visto anteriormente. Na tabela nós temos a potência turbinada e a vazão média a cada mês, e podemos perceber ali como nos meses de seca é bastante baixa a geração, e em 3 desses meses a usina trabalha na potência máxima. Sobrepondo essas informações, podemos analisar a capacidade de geração de Cruz Velha e da PCH proposta. Apesar de possuir uma capacidade instalada 50% superior, a geração de Cruz Velha é apenas 28% maior, totalizando 167 GWh. Finalizando, nós analisamos neste trabalho o regime hidrológico do Rio Tijuco e seu potencial hidrelétrico, para a implementação de uma PCH de 19,3 MW. É importante salientar que não foram realizados estudos aprofundados de impactos ambientais e sociais ou viabilidade econômica do projeto, apenas uma análise técnica do potencial presente na regularização do rio com um reservatório teórico. Comparando a usina proposta à Cruz Velha, percebe-se a importância dos cuidados a serem tomados quanto ao regime hidrológico do rio, a fim de evitar grandes períodos ociosos nas máquinas ou excesso de água vertida. Muito obrigado.